No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Bem-vindo a mais um Inclusão e Saúde, o programa que sempre propõe de falar sobre a cidadania, solidariedade, qualidade de vida, bem-estar, e essa vai continuar sendo a nossa proposta, assim como foi em 2016. Claro, hoje no programa você acompanha a entrevista, por exemplo, com o Dr. André Sotero, médico cardiologista e futuro secretário municipal de saúde da Prefeitura de Aracaju, já foi anunciado pelo prefeito eleito Edivaldo Nogueira. Entre os assuntos, vamos falar sobre cardiopatia congênita. É um tipo de problema, ou são problemas cardíacos que acometem crianças, mesmo essas assim que nascem. E mais grave ainda, outras, ainda na condição fetal, também apresentam vários tipos de problemas cardíacos. Vamos falar também com o presidente da APAI de Aracaju, Max Guimarães. O presidente faz um balanço, uma análise sobre as ações, os resultados ao longo de 2016. E olha que tem muita coisa para a gente apreciar, mostrando aí esse belíssimo trabalho da entidade que aconteceu ao longo de 2016. Não sai da sintonia, permanece conosco, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você acompanha os destaques e todas essas informações aqui no Inclusão e Saúde. Até já! Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Já está conosco o Dr. André Sotero, cardiologista, pediátrico e fetal. Bem-vindo ao Inclusão e Saúde, doutor André. Prazer. É claro que é uma oportunidade interessante para nós discutirmos, entre tantos assuntos dessa área da cardiologia, um que nos chama a atenção e naturalmente chama a atenção da sociedade. A cardiopatia congênita, o que muita gente não tem conhecimento. Eu também fui surpreendido quando soube que havia e há um número significativo de crianças e até fetos que têm esse tipo de problema de saúde e, infelizmente, alguns nem conseguem sobreviver para poder ser avaliado a contento. O que a gente pode definir sobre o que seria a cardiologia, cardiopatia de qualquer jeito congênita? Então, as doenças cardíacas a gente divide basicamente em dois tipos. As congênitas são aquelas que você nasce com, é o coração que nasce mal formado. Então, só uma ideia, todo mundo fazendo uma revisão muito simples. O coração tem um lado direito, tem um lado esquerdo, tem 4 cavidades, 4 válvulas, 2 artérias. Então, o que você imaginar, a natureza pode fazer. Aberturas do lado direito para o lado esquerdo, vasos trocados de posição, ausência de válvulas, uma criança que pode nascer com um ventrículo único. Então, essas são as malformações de nascença, ou seja, as malformações congênitas. Mas existem as outras doenças, são as doenças adquiridas. Então, você nasce com o coração normal, a natureza lhe dá um coração perfeito e você maltrata, né? Você tem hipertensão e não trata, você tem obesidade, você tem diabetes, você tem é sedentário, tabagista e o coração adoece. Tudo isso vai enfraquecendo ou trazendo consequências. E o coração adoece. Então, fica claro, 2 tipos de doença. A doença que a gente nasce com e a doença que a gente adquire. Tá. Então, nesse caso, com relação à cardiopatia congênita, que é essa que a criança, o bebê já nasce com ela, como o senhor já explicou, tem explicação? Quais são os principais motivadores para isso? Então, a cada dia se descobre alguns motivadores, né? Mas, na verdade, infelizmente, o que se sabe é que 80% dos casos das crianças que nascem com má formação genética no coração, você não sabe qual é a causa, né? Alguns agentes são identificáveis, por exemplo, alguns vírus, tipo o vírus da rubéola, pode causar um problema no coração e algumas outras situações. O uso de alguns medicamentos, mas na maioria das vezes não se sabe qual é o motivo. Tá, mas no caso de alguém que não tem um cuidado consigo, tipo uma mãe, né, ela não faz um pré-natal adequado, é possível se descobrir no pré-natal e daí já fazer uma previsão de um possível tratamento? Então, a estatística de doença congênita no coração é uma estatística mundial. Basicamente, para cada 100 crianças que nascem vivas, uma tem uma doença de coração.
olha como esse número é muito grande. Muito elevado. Sempre quando faço o exame, eu comento com todo mundo o seguinte, todo mundo comenta e fala do teste do pezinho, né? Ninguém quer que seu filho deixe de fazer, tem toda a razão, tem que fazer, mas a doença cardíaca é entre 40 e 50 vezes mais frequente do que a doença mais comum que existe, que se faz o diagnóstico com o teste do pezinho. E uma diferença muito mais preocupante é que a doença do coração, ela pode, infelizmente, levar o bebê ao óbito. Então, metade das crianças que falecem antes do coração tem algum tipo de doença cardíaca, mesmo que a causa do óbito não tenha sido o coração. Então, até não dá para saber, talvez. Né? Metade das crianças que têm uma doença genética, você também tem uma doença no coração. É por isso que hoje a gente não consegue entender que um bebê nasça sem que o coração seja avaliado. Né? O coração pode ser avaliado num ultrassom feito pelo obstetra, né, que é principalmente o ultrassom morfológico, mas também ele pode ser avaliado com maior detalhes, que é a tendência, né, atual, pelo ecocardiograma fetal. É o exame que você vai fazer esse diagnóstico e, a depender do caso, você vai traçar a conduta. Tem casos que são muito simples, o bebê não tem nenhum risco de vida dentro do útero, mas mesmo assim é bom você fazer esse diagnóstico, porque metade dos casos que tem uma doença simples do coração, você tem uma doença fora do coração. Então, você pode descobrir, como eu já falei, uma síndrome genética, um lábio leporino, um ânus que nasce perfurado, uma atresia, quer dizer, o esôfago fechado. Então, repetindo, mesmo essas simples, é importante o diagnóstico. E as mais complexas, você pode mudar por completo o futuro do bebê. Algumas patologias já são tratadas dentro do útero. Você pode dilatar válvulas, por exemplo, do coração. Uma válvula que está ficando estreita, você pode evitar que ela nasça completamente fechada. E isso com o feto ainda, dentro a informação? Sim, do feto, exatamente. Hoje a tecnologia já avançou? Já permite fazer isso. E nesses casos graves, você vai acompanhando, por exemplo, como eu falei, boa parte dos bebês que falecem antes do nascimento tem doença cardíaca. Então, você vai acompanhando no pré-natal, antes que o bebê entre em sofrimento, você pode interromper a gestação. Outros casos, você programa onde o bebê vai nascer. Olha, a patologia, um nome qualquer é essa, os melhores resultados são no hospital em tal cidade. Eu quero nascer, a família vai e programa naquele local. Outros casos, na hora que você nasce, você já tem uma medicação específica para manter a criança viva. Então, aquilo que seria uma urgência deixou de ser uma urgência. E é assim que se salva a vida, né? Se você não investiga, você não faz o diagnóstico. Então, o senhor falou do ecocardiograma fetal. Esse seria o tipo de exame, para não restar nenhum tipo de dúvida? Isso seria o exame para não restar nenhum tipo de dúvida. O exame é feito por um especialista em cardiologia fetal. Mas hoje, infelizmente, não sei se tem, o senhor pode nos dizer, o SUS ele não fornece hoje. Não, o SUS ele não fornece e, assim, eu passei anos de minha vida brigando para instalar, né, pelo SUS. Né? Houve um ensaio de um projeto que talvez fosse adiante, mas infelizmente não foi. Talvez agora, eu vou até entrar no assunto, talvez agora, quem sabe, para quem não acompanhou ou não acompanha as notícias do dia a dia, o doutor André Sotelo já foi anunciado como o futuro novo secretário municipal de saúde da Prefeitura de Aracaju. Será que, digamos, um projeto como esse pode ser lá na frente colocado em evidência, já o senhor como secretário, faz parte de uma de suas metas? Então, acho que a meta é trabalhar dentro de uma realidade, né? Você não prometer o que você não pode fazer. Acho que claro que toda administração comete seus erros, mas certos erros a gente não pode evitar, ou não pode repetir. Sim. Então, você tem que primeiro conhecer a real situação financeira que você está e traçar a prioridade. Né? É lógico, eu sempre falo que a gente vive num país onde as pessoas ainda morrem de fome, né? As crianças ficam desnutridas, e você tem que priorizar, lógico, a rede básica, essa assistência. Mas também a gente não pode privar essa população dos avanços da medicina. Então, o que eu digo é assim, não é justo, não é coerente que, por você não ter recurso econômico, o seu bebê não tenha acesso a um tratamento que pessoas que têm um recurso econômico mais elevado. Então, mas isso, claro, é um projeto que não vai ser de curto, médio prazo, mas é óbvio, né, diante da minha especialidade, que é uma meta, né, a gente ter em Sergipe pelo menos um núcleo de medicina fetal. Então, o senhor se compromete de, quando já estiver efetivamente no cargo, já de posse de todos os dados, voltar aqui ao Inclusão em Saúde, para a gente falar de realidades, porque a gente não quis dedicar a entrevista, até combinado com ele, à questão aí do próprio novo compromisso, porque ele ainda está
se apossando, digamos, dessas informações, está na fase de transição, né? A gente precisa realmente ter dados, né, para não falar nada com imprecisão, né? Tem que ser tudo muito dentro da realidade. Bom, eu desejo boa sorte para o senhor. Espero que o senhor enfrente esse desafio de cabeça erguida. Críticas já surgiram e vão surgir naturalmente, mas o que é mais importante para a sociedade é que ela tenha, e eu faço parte, nós fazemos parte, nós tenhamos uma saúde digna, né, para o povo, nesse caso concreto de Aracaju, já que o senhor vai assumir esse compromisso, e que naturalmente o senhor tenha esse êxito do seu novo compromisso. Então, críticas, eu acho que elas têm sempre que surgir, né? Sou defensor, sempre fui da liberdade de expressão, né? Eu acho que todo mundo tem o direito, a gente não pode ser democrático apenas na teoria, né? Então, o que eu quero é que as pessoas se somem com um projeto de realmente para a gente lutar por um SUS melhor, para a gente ajudar as pessoas que mais precisam. Então, a minha intenção é convocar todos para ajudar, e eu tenho certeza que as pessoas de bom coração não se negarão a participar dessa união de forças. Bom, podemos dizer então que suas metas vão estar embasadas numa gestão participativa. Sim, sem dúvida, como tem que ser, né? Como eu digo, o prefeito ele foi eleito para governar pela população, né? E tudo que foi feito exatamente com a anuência dele, a determinação dele para um trabalho sério e que se resolvam vários problemas. A gente precisa de atitudes, a gente está a população, inclusive eu, você fica muito cansado de discursos bonitos e nada de prático, de concreto, né? Então a gente vai para a ação concreta. Então o objetivo da gestão técnica é exatamente isso, você enfrentar vários velhos problemas, né, e trazer realmente as soluções. Bom, doutor André Soltero, obrigado pela sua vinda ao nosso programa. Mais uma vez, boa sorte e até a próxima oportunidade, já como, espero eu, né, esperamos nós aqui, como secretário, de fato, já empossado. Obrigado. Obrigadão, obrigado a vocês. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, entre as notícias que a gente vai trazer, a entrevista com o presidente da APAI de Aracaju, Max Guimarães, que faz uma avaliação sobre as ações da entidade ao longo de 2016, os avanços, as conquistas, tudo o que aconteceu ao longo desse período. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Já está conosco o presidente da APAI de Aracaju, Max Guimarães. Bem-vindo ao nosso Inclusão e Saúde, Max. Obrigado, Vinícius. Mais uma vez, e naturalmente, como eu diria, né, é uma razão especial, porque estamos aí finalizando o ano de 2016 e, claro, as pessoas querem saber, ao longo desse período, essa é uma das oportunidades que a gente tem, o Inclusão e Saúde também evidencia as ações da APAI de Aracaju, por se tratar do programa que tem como mantenedora a entidade. A produção do programa, tudo que é feito pelo setor de comunicação da APAI de Aracaju. Mas aqui, uma das principais metas se é para incluir, me cobrou desde o começo o presidente, vamos incluir, inclusive, aqueles que são excluídos, as próprias entidades que precisam de apoio. Então, a gente sempre traz aqui outros representantes de entidades para que também tragam seus apelos, para que digam, né, quais são os seus clamores. E isso a gente tem feito na medida do possível e trazido o conteúdo também no setor de saúde mais abrangente possível. Não só voltado para as pessoas com deficiência, mas também para isso, mas para outros setores da saúde que são importantes e que às vezes são problemas que começam naquela base de um problema de saúde e que pode até provocar deficiência, em muitos casos que a gente abordou. Então eu tenho que registrar isso, que a APAI de Aracaju tem sido e é a responsável por todo esse trabalho que é feito e é o que a gente tem hoje, que é o Inclusão em Saúde. Então, o que é que a gente pode dizer, Max, inicialmente, sobre o que a APAI de Aracaju conquistou ao longo de 2016 e que talvez já fosse um sonho, coisas que começaram a ganhar corpo e que antes estavam no papel, outras nem estavam e, de repente, ganharam a forma? Bem, Vinícius, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Na verdade, a APAI de Aracaju em 2016, podemos dizer que foi, nos últimos 10 anos, foi um marco dentro da instituição, onde a gente conseguiu diversas atividades ser implementadas, tanto na área da educação, como assistente social e principalmente na saúde, né, onde pudemos inaugurar a Clínica Manuel Santos Carvalho, que saímos de 3 consultórios, fomos para 9 consultórios médicos, ampliação e estruturação da fisioterapia, né, credenciamento junto ao Ministério da Saúde para o Centro Especializado de Reabilitação,
que esperamos começar no ano 2017 já com esse credenciamento contemplado totalmente. E a construção do laboratório da APAE, que também iniciaremos as atividades em 2017. Então, todo o marco em cima da 2016 para a APAE foi extremamente importante e principalmente para as pessoas com deficiência. A inclusão, né, desse crescimento é o Programa de Inclusão em Saúde, onde nós visualizamos que as pessoas com deficiência, as famílias das pessoas com deficiência precisam do melhor esclarecimento em todas as áreas, né, de trabalho, como nós temos o quadro da advocacia, temos o quadro de saúde direcionada, educação já tivemos aqui. E eu acho que as pessoas com deficiência não se restringem só à APAE de Aracaju. Nós olhamos as pessoas com deficiência do estado de Sergipe como um todo. E dentro desse estado tivemos outras instituições que trabalham com pessoas com deficiência. Então, por isso foi oportuno para essas entidades também virem para cá, né? Que muitas também passam dificuldade, como a APAE passa, como a APAE já passou, né? E explanar também os seus serviços, porque são serviços também de qualidade, dignos, então voltados aos direitos e deveres da pessoa com deficiência. Né? Então, essa é uma grande oportunidade que temos aqui, e acho que 2016 está sendo, e nós iremos finalizar com um belíssimo trabalho em Sergipe, em Aracaju, diferente. É claro que a gente já teve a oportunidade em outros programas de trazermos pessoas aqui que puderam esmiuçar, detalhar algumas das ações da APAE. A gente está aproveitando esses últimos programas, né, vamos dizer assim, esse momento final de 2016 para poder fechar, né, fazer esse balanço. Quando você falou da Clínica Manuel dos Santos Carvalho, foi possível como, por exemplo? Porque a APAE depende de doação. A APAE depende de pessoas abnegadas que montam seus grupos, né, em empresas, falando, vamos montar um grupo para ajudar a APAE. Aí os funcionários vão lá e criam um grupo, manda a empresa descontar. Algumas poucas empresas fazem isso. Algumas poucas empresas parceiras, mas o grosso vem da doação de pessoas de boa fé. Então, como é que foi possível fazer esses investimentos? Surgiu do nada? Como é que foi? Vinícius, essa construção, como muitas evolução do ano 2016, foi graças à parceria que tivemos com o Cajucap. Isso não podemos negar. Claro que gostaria aqui de agradecer às empresas parceiras, como a Norcon Rossi, a União Engenharia, a Saman, entre outras que doam. As pessoas que compram o Instituto Banese, a DESO também. Então, e as pessoas que compram o Cajucap também, agradeço aqui imensamente, que estão realmente não só depositando a sua sorte, mas depositando também solidariedade em comprar e ajudar a APAE. Né? Aos funcionários de empresas, né, que juntou o seu grupo lá, foi conversar com a empresa para ser descontado em folhas. Então, as pessoas que doam no telemarketing, as pessoas que doam através do carnê. Então, agradeço imensamente mesmo essas pessoas que realmente um pouquinho, né, que possa vir doar, que para muitos é muito, mas R$5 para a instituição num montante pode ser pouco. Mas o que interessa é a vontade de doar de cada um, é o interesse de ajudar o próximo. Isso que esperamos dentro da APAE, que contamos sempre. Então, a pessoa tem R$5 para doar no mosqueiro, nós iremos buscar sorrindo e braços abertos. E esperamos cada vez mais, principalmente em 2017, que essas pessoas que doam e as pessoas que queiram doar, vá visitar a instituição, vá visitar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, que com certeza vai ficar muito gratificado. Muita gente fala de crise. Já pensou se a APAE dissesse, estamos na crise, não vamos fazer nada? Pelo contrário. Foi um ano chamado o ano da crise, mas foi o ano em que a APAE progrediu com a ajuda dessas pessoas. Quer dizer, é possível fazer, né, promover a solidariedade, mesmo em períodos difíceis. Você falou da Clínica Manuel dos Santos Carvalho. Aí chegamos a esse ponto X de que a APAE ganha essa notoriedade, ganha essa estrutura e acaba sendo credenciada para poder ampliar o seu leque de serviços, como você mesmo disse agora há pouco, com relação ao SER 2. Né, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Por que isso foi possível também? Por causa dessa ajuda, né? Com certeza, toda essa ajuda, o credenciamento veio através da estruturação da clínica, né, onde a gente aumentou o nosso quadro, aumentou as nossas salas, aumentou os consultórios. Então, nós realmente conseguimos nos estruturar internamente para que possamos oferecer um atendimento melhor de qualidade à população. Então, externamos isso à Prefeitura de Aracaju, e junto à Prefeitura e à Secretaria Estadual também, nós conseguimos o credenciamento junto ao Ministério. Está faltando um pouco, só uma portaria sair, mas esperamos até o último segundo de 2016. Quem sabe, né? A gente espera que essa portaria saia
para que a gente entre 2017 com o pé direito e frisando que o Centro Especializado de Reabilitação, que vai ser na Clínica Humanitária dos Carvalho, vai atender a toda a população de Sergipe. Não só as pessoas de Aracaju, não só as pessoas mais próximas, mas estamos fechando com o Estado para atender aos 75 municípios de Sergipe. Mas Então, não apenas as crianças e adolescentes, que estas, que já são atendidas pela PAI, vão continuar. Claro. Né? Agora também vai atender os adultos. adultos e a deficiência física e intelectual. Então, por ser o SER2, porque somos duas nomenclaturas de deficiência, a física e intelectual. Então, vai ser inserido na Rede SUS, então iremos atender a todos da Rede SUS, com a fisioterapia, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médicos, neuros, então todos dentro da instituição a gente vai atender a todos, mesmo de braços abertos. Bom, quando a gente está ouvindo o Max falar sobre isso, eu me recordo de outras épocas, de outros momentos, e aí eu me lembro de quando a gente começou a conversar dessa nossa parceria, que a PAI e eu, como repórter, como apresentador de programa de rádio, sempre fui uma das pessoas que testemunhei a PAI em momento de greve, em momento de muita dificuldade, de apelos, prestes a fechar as portas, e a gente ouve falar hoje da PAI com essa projeção. Não está ainda 100% como gostaria, eu sei pelo andamento do dia a dia lá da PAI, mas está bem perto disso. Foi possível, em função dessas ajudas, do CajuCap, das pessoas, das empresas, dessa notoriedade também que a PAI passou a ganhar um pouco mais, que esses avanços ocorreram. Foi possível ampliar também na questão administrativa? Você ainda vai ter que aumentar mais, inclusive, trazer mais gente para trabalhar. Não, com certeza. Nós pensamos, primeiramente, estruturar a casa, né, estruturar essas pessoas, toda a área administrativa. Então, nós iremos ampliar nossa área pessoal, nossa área financeira, como também já ampliamos um pouco, mas queremos ampliar muito mais a área de comunicação da PAI. E dentro disso, nós criamos alguns canais para exposição da PAI, tipo o Facebook, o YouTube, o Instagram, né? O Inclusão de Saúde, a PAI FM, que é a rádio web. Então, toda a área estrutural, administrativa, para que possamos crescer, mas crescer de forma unificada e organizada, né? Porque aí podemos sim dar uma melhor qualidade ao tratamento dessas pessoas, por causa que não é só um médico ir lá dar um tratamento, mas ele não tem um suporte por trás todo administrativo de um encaminhamento, de uma requisição. Então a gente quer estruturar todos, inclusive até estamos estruturando para arrecadar até mais, que é o nosso telemarketing. Sem dúvida. Né? Então, essa boa vontade das pessoas doarem, de conhecer mais a PAI, isso ajuda também a construir um telemarketing melhor, pessoas mais qualificadas, treinadas. Então, é toda a estruturação da PAI como um todo. Agora, você falou agora há pouco, a respeito, logo na primeira pergunta, quanto à questão aí do laboratório. O laboratório, eu já vi, está todo pintado, bonitão, tem as salas lá arrumadas, falta pouco para ele começar a funcionar. Qual é o objetivo? O objetivo do laboratório é para que a gente fechemos parcerias junto às prefeituras, junto ao governo do estado, se possível, para que nós contemplamos com um programa de exames de pré-natal e, posteriormente, o exame de neonatal. Por que eu digo um programa? Porque não é meramente fazer os exames do pré-natal, né, da gestante e entregar o resultado, não. Nós colhemos, né, junto às unidades de saúde, dando todos os materiais, todo o material necessário, pegamos esse material, fazemos os exames, acompanhamos a entrega desses resultados, acompanhando a ida da gestante ao médico, acompanhando, no caso dos alterados, a gestante se está tendo tratamento ou não. Então, nós queremos quebrar essa barreira, essa ponte grande que existe entre o sistema como um todo, então, para diminuir, para que não venha a nascer mais pessoas com deficiência, como já tivemos o caso da Zika ano passado, né? Casos anteriores da rubéola também, que causa microcefalia. Então, nós queremos um acompanhamento melhor no exame pré-natal, para que não haja mais pessoas com deficiência. Então, esse é o nosso objetivo principal. Prevenir na base, né? Entrando no lado não só na reabilitação e no tratamento, mas agora queremos entrar no lado de prevenção, né? Para que se evite que tenhamos tudo isso, inclusive até já está em estudo, que, fé em Deus, a gente em 2017 inicia esse exame pré-natal, fazendo até o exame de dengue e zika no pré-natal. Eu gostaria de deixar para toda a população do Sergipe o meu muito obrigado por 2016.
mas ao mesmo tempo que 2017 a APAI tem novos projetos, novas perspectivas e queremos realmente ampliar os nossos serviços, porque Sergipe tem segundo o IBGE, tem 1/3 da população para uma pessoa com deficiência. Então, existem muitas pessoas sem esse atendimento, sem essa qualificação para serem atendidas, então nós iremos buscar muito mais. Então, estamos aqui apenas falando do lado bom da instituição 2016, claro que foi ótimo, excelente, mas quero deixar claro também que sempre iremos precisar dessa ajuda, desse apoio. Espero continuar 2016, 2017 com esse novo planejamento e com essa parceria de todos. Então, gostaria de deixar a população que o meu muito obrigado por 2016 e espero contar com todos em 2017 para esses novos projetos que vinham e que com certeza nós iremos melhorar muito mais esses atendimentos para a população de Sergipe como um todo. E que as pessoas, em função disso, continuem ajudando, né? Isso daí é importante, que sem ajuda os projetos não conseguem andar. Então a gente consegue muito mais com essa ajuda, com esse empurrãozinho que dá, nós conseguimos muito mais força, muito mais credibilidade para executar em 2017. Bom, da minha parte, eu quero aqui agradecer a vinda do Max Guimarães, presidente da APAI de Aracaju, e dizer que sou muito grato pelo presente que recebi ao longo de 2016. Algumas pessoas até talvez podem não entender isso, mas a partir da vinda, né, do Inclusão em Saúde para, digamos assim, a minha vida, né, profissional e pessoal, a gente passa a aprender um pouco mais sobre esse segmento. A minha chegada na APAI de Aracaju faz com que eu aprenda mais sobre esse setor e você convive com essas pessoas no dia a dia e, naturalmente, elas passam carinho, muito afeto, uma sinceridade, né, uma naturalidade, coisas que a gente não vê, infelizmente, de outras pessoas. A busca pelo ter, muito mais do que pelo ser, ou seja, as pessoas cobram da gente o que a gente tem, muito mais do que o que a gente é, isso vai desanimando, né, em determinados momentos a gente como pessoa. Mas na APAI de Aracaju eu aprendi que lá existem muitas pessoas, sobretudo me refiro aos assistidos, que lhe dão isso gratuitamente, que lhe dão um sorriso, um abraço, um afeto, de maneira assim muito espontânea, sem lhe cobrar nada em troco, porque são pessoas que, apesar de terem essa deficiência, são pessoas eficientes. Muitas vezes, cada um tem a sua limitação, mas passam isso para a gente. E eu posso garantir, posso assegurar, recebi um presente em 2016, através do Max Guimarães, através da APAI de Aracaju, a entidade que ele representa, naturalmente, não só com o programa, mas com a responsabilidade de cuidar um pouco dessa imagem da entidade, junto com todos que fazem parte da equipe de comunicação, ao lado da Flávia Reuder, né, que tem também essa responsabilidade compartilhada, para que a gente dê um pouco mais para essas pessoas que, infelizmente, são excluídas no dia a dia. Max, obrigado, fica à vontade. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez e eu só dizendo um pouco, gostamos de dizer que nossos alunos, nossos assistidos, eles são voluntariados do amor e do carinho. Sem dúvida. Né, isso que nos dá todo dia. Então, mais uma vez, eu agradeço à população do Sergipe, agradeço a todos os doadores, colaboradores, parceiros, empresas, que possamos, em 2017, contar com a ajuda de vocês para que novos projetos virão, novas perspectivas de melhorias virão para as pessoas com deficiência. Então, desejo a todos, botem umas festas, feliz ano novo a todos, que todos entrem com 2017 com o pé direito, que todos merecem. Muito obrigado. Pois é. Eu que agradeço, em nome do Inclusão em Saúde, a todos pela audiência e, claro, não poderia deixar de agradecer aqui à TV Aperipê, ao apoio que a gente tem desses grandes companheiros aqui do dia a dia, o Miltinho, João Paulo, Jorge, me ajuda seu Gerivaldo, enfim, a todos que quando não estão no dia a dia, estão de férias, que eles tiram férias aqui umas 3 vezes no ano, mas enfim, quando eles não estão de férias, estão aqui com a gente, seu Paulo, todas as pessoas que no dia a dia, né, nos ajudam aqui a fazer o programa Inclusão em Saúde. Sem dúvida, quando eu digo a TV Aperipê, iniciamos isso com a proposta com o ex-superintendente, o ex-presidente Messias Carvalho, que nos acolheu de braços abertos, e, claro, agora com o Givaldo Ricardo, que é essa figura ímpar também, que sempre tive um carinho muito grande e continua dando essa atenção especial ao Inclusão em Saúde, à APAI de Aracaju, que é uma parceira da Fundação Aperipê, afiliada aí à TV Cultura. Fiquem todos com Deus, um ótimo 2017. Esperamos contar com a sua audiência no novo ano que chega. Até lá, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.